Olá, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Está preparado já para a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Antes de nós começarmos, eu quero falar sobre o livro Uma Dúzia e Meia de Bichinhos. Nós terminamos de fazer as atividades com ele, já lemos todos os poeminhas, vocês já responderam as perguntinhas que eu passei. Então agora a gente vai para um outro livro. Mas antes eu quero que você observe a capa dele, que é muito importante. Nós começamos a leitura deste livro ainda no colégio. Então eu quero dar uma revisada no que nós vimos antes da gente começar a leitura do livro, porque vamos começar a leitura de outro. Então, quando a gente pega um livrinho para ler, a gente não vai direto na história. A gente tem que apreciar desde a capa. Olha que lindeza essa capa. Nome do autor, nome do ilustrador, da editora. Então, primeiramente, a gente olha todos os detalhes da capa. Tudo que tem. Outra coisa. A maioria dos livros, não é todos, mas uma grande parte dos livros, o autor faz uma dedicatória quando ele termina de escrever e o livro vai chegar na mão dos leitores. O que é uma dedicatória? O autor da história, ele oferece, ele dedica aquela história que ele escreveu para alguém. Pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa conhecida publicamente. Então, eu quero que você procura no livro Uma Dúzia e Meia de Bichinhos a dedicatória. Vê se tem e você vai procurar, tá? Então, você vai virando, olha, fica dentro do livro, não é na capa. Vou dar uma dica. Olha a dedicatória aqui, ó. Quando o Marciano Vasque terminou a história, para quem ele ofereceu? Eu quero que você leia aqui a dedicatória. É uma coisa também importante da gente olhar tudo isso. Nome do autor, ilustrador, se ele dedicou o livro para alguém, a editora, até que ano que foi escrito. O livro traz todas essas informações, ok? Então, esse livro você pode guardar. Mas continue lendo os poeminhas, que são tão bonitinhos. Nós vamos começar hoje, no final da aula, o livro Por um Mundo Mais Bacana. Mas aí, lá no final da aula, quando terminar, a gente vai conversar sobre ele, ok? Então, vamos começar. Nós vamos fazer um ditado colorido. Vamos treinar leitura através de adivinhas. Você vai ver o que é, ok? Vamos começar então? Numere uma folha de caderno de 1 a 15 e escreva as palavras que a professora vai ditar. Vamos fazer um ditado colorido. Depois eu vou explicar por que é um ditado colorido, quando eu for fazer a correção. Dica do ditado: palavras com C ou QU. Nós já estudamos, mas nós vamos voltar para não esquecer. Vamos fazer um ditado. Todas as palavras que eu ditar, ela vai ter o C ou o QU, ok? Então, pega a folha, faz a numeração. Eu vou ditar a palavra, eu vou ditar 2 vezes. Então, se você não ouviu, não compreendeu a palavra, você espera, eu vou falar de novo. Não precisa ficar preocupado, ficar apavorado, ok? Vamos então, você já numerou a folha de 1 até 15? Um número em cada linha, que nós vamos escrever a palavra, as palavras como se fosse uma lista. Então, número 1.
escuridão, escuridão. Número 2, esqueleto, esqueleto. 3, coronel, coronel. 4, quibe, quibe. Se você achar que está muito rápido, quando eu ditar a palavra, você pausa o vídeo, escreve, aí você solta o vídeo novamente, escreve, ok? Mas eu vou falar bem devagar, para dar tempo de você escrever. Número 5, cuidado, cuidado. Número 6, coqueiro, coqueiro. Número 7, barquinho, barquinho. Não esqueça da dica do ditado. Palavras com C ou QU. Presta atenção a hora que você estiver escrevendo. Número 8, escada, escada. Número 9, pequeno, pequeno. 10, quilo, quilo. 11, queimada, queimada. Número 12, cebola, cebola. 13, kitnete, kitnete. 14, cinema, cinema. E a última, número 15, quiosque, quiosque. Dá uma olhadinha, leia as palavras que você escreveu, vê se você trocou alguma letra, faz a leitura em voz alta, que fica mais fácil de você identificar se tiver algum erro. No final da aula, então, de hoje, nós vamos fazer a correção do ditado. Nós vamos agora treinar leitura, porque quanto mais a gente lê, muito melhor fica a nossa leitura. Então, como nós não estamos na sala de aula, vocês não estão levando ficha de leitura para casa. Lembra que você levava ficha de leitura para treinar a leitura?
Como não tem mais jeito agora, por enquanto, de você levar as fichas de leitura, nós vamos treinar leitura brincando. Como assim, brincando? Olha lá. Vamos treinar leitura brincando de adivinhas. Você vai ler em voz alta as adivinhas e dar as respostas, se conseguir. Então, o treino de leitura de hoje é ler todas as adivinhas e em voz alta e dar a resposta se você conseguir adivinhar. O que é adivinha? Você sabe o que é adivinha? Adivinha são brincadeiras que as pessoas fazem, são brincadeiras antigas. E ela começa sempre assim, o que é, e no final tem um ponto de interrogação, que é um ponto de pergunta, é um ponto que finaliza uma pergunta. O que é? Então, você vai treinar leitura dessas adivinhas e vai tentar descobrir a resposta. Se você não conseguir, na próxima aula, eu vou colocar todas as respostas. Eu vou deixar você pensando e treinando a leitura nesse final de semana, que hoje é sexta-feira, é a aula da sexta-feira. Então, você vai treinar a leitura sábado, domingo e vai tentar descobrir todas as respostas. Na segunda-feira, na aula da segunda-feira, eu já deixo todas para você ver quantas que você conseguiu acertar. Vamos então, eu vou ler. O que é? Casinha branca, de bom parecer, não há carpinteiro que saiba fazer. O que será? Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. Essa é fácil. Dá muitas voltas e não sai do lugar. Que entra na água e não se molha. Então, o que é? Que entra na água e não se molha. O que será? Essa é fácil também. O que é? Quanto mais se tira, mais tem. Quanto mais se tira, mais tem. Essa é fácil também. Tá sabendo já alguma? Vamos lá, tem mais. O que é? Todo mês tem, menos abril. O que é? Todo mês tem, menos abril? Que será esse? O que é? Tem 5 dedos, mas não tem unhas. Também é fácil. Já sabe? Quanto maior, menos se vê. O que é? Quanto maior, menos se vê. O que é? Num instante se quebra quando se diz o nome dele. Sabe esse? Próximo. De dia tem 4 pés e de noite tem 6. Que será esse? Eu acho fácil. Sabe o que é? Que de dia tem 4 pés e de noite 6 pés. E a última. É grande antes de ser pequena. O que é grande antes de ser pequena? Então, tenta adivinhar as adivinhas, mas as respostas eu só vou colocar na aula da segunda-feira. Vou deixar você pensando, pesquisando, pergunta para sua família, vale perguntar. Aí você escreve a resposta, pega uma folha, não precisa copiar as adivinhas. Eu quero que você treine a leitura. Você só escreve as respostas para não esquecer, ok? Então, vamos lá.
Vamos então fazer a correção do ditado colorido. Pega os seus lápis de cor, o lápis de escrever também. Por que chama ditado colorido? Nós vamos fazer assim. Você vai fazer assim. Palavra número 1. Aqui está escrito corretamente: escuridão. Se você errou essa palavra, você vai fazer um tracinho e escrever corretamente na frente. Está vendo como eu fiz? Faz de conta que ela está escrita errada, mas não está. Ela está correta. Mas você esqueceu do D, colocou o T no lugar. Eu esqueci de colocar o S. Eu coloquei o QU no lugar do C. Então, você errou a palavra. Você não vai apagar ela. Você vai deixar ela errada aqui. Na frente, você coloca um tracinho e escreve a palavra corretamente. Aí, você vai corrigir a número 2. A número 2 está certinha. Então, você pega uma cor e pinta até chegar no final da linha, da cor que você quiser. Vai para a palavra 3. Olha para a palavra 3. Eu escrevi certinho, não errei nenhuma letrinha. Pega outra cor, vai pintando a linha todinha até chegar no final dela, até chegar na margem. Vai para a palavra 4. Escrevi todas as letrinhas corretamente. Pega outro lápis de cor e você vai pintar toda a linha até chegar na margem. Por isso, ditado colorido. Quando você terminar de fazer a correção, você vai contar quantas que você acertou. Então, você vai contar as linhas coloridas. Não vale apagar. Se você errou, não tem problema. Você escreve corretamente na frente e você vai olhando o que está errado e você vai fazer o certo. Então, o ditado colorido é assim. Cada linha, quando você não precisar escrever novamente a palavra, porque você acertou, você vai pintar a linha, cada linha de uma cor. Por isso, ditado colorido. Aí, aqui no final, eu acertei, aí você conta as linhas coloridas e coloca o número de palavras que você acertou. O tanto de linha colorida é o tanto de palavras que você acertou. Gostou? Legal? Então, vamos lá. Faz a correção. Você é capaz de fazer sozinho. Vai olhando, vendo como você escreveu e vai corrigindo. Como eu disse no início da nossa aula, vamos começar a ler o nosso próximo livro paradidático, o livro de histórias, Por um Mundo Mais Bacana. Eu coloquei aqui a capa dele para você ver. A primeira coisa, quando a gente pega um livro para ler, nós não vamos direto já no início. A gente tem que apreciar, tem que olhar o livro desde a capa. Você tem que ver tudo que está escrito, os desenhos, as cores. Então, a primeira coisa é apreciar a capa. O que será que a capa nos mostra que já dá para a gente perceber ou imaginar como vai ser a história? Então, aqui nós temos o título do livro, Por um Mundo Mais Bacana, o nome da autora, Lúcia Reis, e da editora, FTD. Você continua, vira a capa, você vai para a próxima folha, que é a contracapa, e vai olhando. Vai olhando todas as páginas antes de chegar ao início da história. Eu quero que você procure aqui, antes de começar a ler a história, a dedicatória. O que é a dedicatória? Que eu falei lá no livro Uma Dúzia e Meia de Bichinhos.
é para quem o autor da história dedica a história dele. Ele escreve para quem? Ele dedicou, ele ofereceu para quem? Então, eu quero que você procura no livro Por um Mundo Mais Bacana, da Lúcia Reis, se tem dedicatória e qual é e para quem ela dedicou o livro. E quero também que você procura ilustrador ou ilustradora, que na capa não fala. 1/2 de bichinhos tem o nome do autor, do ilustrador, está tudo na capa. Esse só tem o nome da Lúcia Reis, da autora. Por que será? Então, eu quero que você procure também o nome do ilustrador. Eu vou começar a ler, eu vou ler um pedacinho da história, só para você tomar um gostinho e correr pegar o seu livro para continuar a ler. Vamos, então? Presta atenção. Era uma vez 3 amigos, a vaca Violeta, a girafa Marieta e o gato Corneta. Como eram os melhores amigos, a vaca Violeta, o gato Corneta e a girafa Marieta passavam muito tempo juntos. Conversavam, passeavam, brincavam, lanchavam, dançavam, cantavam, pulavam, estudavam, nadavam, corriam, descansavam e trocavam ideias. Um dia, a vaca Violeta apareceu com uma história que lhe tinham contado. Disseram para ela que o mundo ia acabar, que não demorava muito e tudo ia para o brejo, que tudo ia para o beleléu, para o espaço, para a cucuia. Já era. Que do jeito que o planeta estava, não dava para continuar. Eu vou parar por aqui e você vai pegar o seu livro e vai continuar a ler para saber o que vai acontecer depois do que contaram para a vaca Violeta, que o mundo ia acabar. O que será que vai acontecer? O que eles vão fazer? Será que o mundo vai acabar mesmo nessa historinha? Você vai descobrir lendo, ok? Então leia, pega o seu livro, faça uma leitura bem legal. Olha, eu estou adorando que nós começamos a leitura do livro Por um Mundo Mais Bacana. Nós vamos fazer várias atividades. Ele é uma história linda que a gente não quer ler só uma vez, a gente quer ler muitas vezes. Acabou a nossa aula de hoje, então. Eu espero que você fique bem, fique protegido na sua casa, junto com a sua família, e que tudo esteja muito bem com vocês todos. Tenha um bom final de semana. Tchau, tchau e até a próxima. Um beijão. Vamos